Aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Paz. Amém. Como disse o pastor, é um privilégio, é uma honra poder estar aqui, mas tenha certeza no coração que também é um privilégio, uma honra estar aí. Deus fala com a gente aqui e Deus fala com os irmãos aí também. Amém? Estamos aqui com o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Adoramos a Deus e somos ensinados por Ele. Amém? Saiu a criançada, saiu os adolescentes, mas nós vamos usar um pouco eles para início da nossa reflexão hoje. Quem tem filho pequeno, levanta a mão. Os meus já estão quase com vida própria ali. Quando a gente tem filho pequeno, e alguns bem pequenos, né, Ricardo? Gostam de acordar a gente de madrugada. É muito interessante porque Deus começa a ensinar a gente através da vida deles. Eles nos ensinam coisas, e cada um dos pais e mães aqui presentes, com certeza, já teve o seu momento de ficar ali babando em cima da criança, né? Mexeu, falou, fez não sei o quê, e tudo isso é bênção, e a gente vai se deliciando com isso. Mas a gente vai aprendendo com eles, e Deus vai ensinando cada um de nós, através da vida deles. Talvez uma das primeiras coisas que a gente aprenda com a criança, é o amor incondicional. A partir do momento que a gente sabe que está no ventre da mãe, a gente já ama. O que ela fez para nós? Nada. Ela simplesmente existe. E isso faz com que a gente ame ela. Mas por que a gente age desta forma? A Bíblia nos responde. Aliás, a Bíblia responde tudo, né? Todas as nossas dúvidas estão respondidas aqui. Mas está lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz o quê? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Poxa, então se nós somos parecidos com Ele, algo Ele colocou na nossa essência, que é amar aqueles que nós geramos. Opa, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus nos ama. Por quê? Porque Ele nos gerou. E se nós conseguimos amar quem nós geramos de uma forma incondicional, quanto mais Deus nos ama. Deus te ama. E a palavra de Deus também nos diz lá no livro de 1 João 4,19, que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Antes mesmo de nós sermos criados, Deus nos amou e nos gerou e trouxe cada um de nós aqui para esta casa de oração, e com certeza com um grande propósito. Temos um Deus que nos ama, um amor que anima, um amor que com palavras nos exorta e nos motiva, um amor que está sempre presente. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz a palavra de Deus. Um amor que te abraça, um amor que te envolve, um amor que te carrega nos braços, um amor que te presenteia, um amor que te deu a vida 2 vezes, um amor que te serve, um amor que te ajuda. Assim é o amor de Deus por cada um de nós. Outra coisa que os nossos filhos nos ensinam, questão do ser família. Puxa na memória quando você não tinha filho, como era a sua vida. E olha agora como está diferente. As coisas começam, a ter uma necessidade de interação diferente. São vidas diferentes, independentes, mas que estão interligadas. Se eles estão bem,
nós ficamos bem. Mas se eles estão mal, nós ficamos mal. Me lembro do primeiro dia que a Letícia teve febre. Domingo, sempre tem que ser final de semana, né? Domingo, e eu estava de serviço. E na época a gente tirava serviço 24 horas. Primeira febre de criança, cara, não quer dizer nada. Cadê o doutor? Não está aqui agora, né? Mas, cara, tranquilo. Depois o pediatra disse para nós, vixe, até o terceiro dia está dominado. Depois disso você se preocupa. Mas, marinheiro de primeira viagem, cara, pensa um serviço que não terminava nunca. E a angústia do pai é porque a filha estava com febre. Mas é assim que nós somos família. Se um sente, o outro sente. Se um está bem, todos estão bem. Aprendemos que estamos interligados. Outra coisa que os filhos nos ensinam, principalmente os pequenos, a assistir desenho e filmes infantis. Quem nunca, né? Mas aqui cabe um alerta aos pais e mães. Cuidem muito com aquilo que os seus filhos estão assistindo. Está uma enxurrada de desenhos, de filmes, em que situações de gênero, homossexualidade, são tratadas como se fossem normal. A coisa mais correta, mais natural do mundo. Cuidem com isso. Mas quando a gente vai assistir filmes saudáveis, filmes, né? Desenhos, naturalmente a gente acaba sendo, né? Até hoje, ó, uma das minhas auxiliares comentou, né? Ela querendo ver um filme, daí chamou o menino dela para assistir, né? Oh, vamos assistir um filme? Vamos. Qual que ela foi assistir? McQueen. Por quê? Porque era o que ele queria assistir. Não sei se os irmãos assistiram aquele desenho do Toy Story. Não assistiram? Só lá em casa que eu não assistiu. Lá tem um personagem, o tal do Senhor Batata. Não sei se o pessoal lembra. O Senhor Batata é um bonequinho que é para ser montado. Ele tem um propósito pedagógico, né? Você coloca os olhos, as orelhas, boca, nariz, você vai montando, né, aquele personagem, ensinando a criança que cada coisa tem o seu lugar. Além de ensinar, né, a questão de órgãos ali, você vai ensinando que cada coisa tem um lugar. Isso é interessante porque isso nos leva a uma reflexão, que cada coisa tem o seu devido lugar no corpo. E quando está fora da posição, e aquilo lá ele permite, né? Dá para pôr o olho, né, no lugar da orelha, a boca, tudo torto aqui, dá para deixar a criança montar sozinha. É assim que ela vai montar até ela aprender. Mas a gente consegue identificar quando algo está fora do lugar no corpo. E isso nos leva a uma interessante reflexão em relação ao corpo, quando a gente olha para o contexto espiritual, porque nós fazemos parte de um corpo. A questão da família e a questão do corpo, elas têm a mesma relação, a interdependência. Um é independente, porque é um ser apartado, mas está diretamente ligado aos outros. Uma interdependência. Abre a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, lá no capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4. Nós vamos caminhar até o verso 27. Nossa, tudo isso? Do verso 4 até o verso 27, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim:
Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito que é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas é o Senhor a quem servimos, ou melhor, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. E a outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, em um só Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou a mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou o olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que somos um único corpo, mas que cada um de nós é uma parte imprescindível deste corpo, é uma parte importante deste corpo. Cada um de nós tem efetivamente uma função desse contexto total do corpo. Se tirarmos uma parte do nosso corpo físico, nós sentiremos a falta disso. Se uma parte do nosso corpo sentir dor, todos o corpo sentirá dor.
Quer ver um exemplo disso? Quem nunca deu aquele chute na quina do móvel, bem com o dedinho do pé? Quem que bateu lá? O dedinho. Mas quem que sentiu a dor? Chega a amortecer o pé quase. Somos um único corpo. E cada parte tem a sua importância. E a palavra de Deus nos diz mais, lá no livro de Colossenses 1:18, nos diz que Jesus é o cabeça deste corpo. Nós somos o corpo, mas Jesus é o cabeça do corpo. Dentro do corpo, cada um tem a sua função, assim como dentro da família, cada um tem a sua função. Mas quando Deus colocou a gente como corpo e Jesus como cabeça, o que Ele está dizendo para nós? O corpo obedece, a cabeça manda. Efésios 4:16, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Cada um de nós tem uma função específica e importante para a vida do outro. E quando assim fazemos, quando pegamos o dom que nós recebemos, quando pegamos a função da nossa parte no corpo e colocamos ela em ação, estamos ajudando o desenvolvimento do outro. No mesmo livro de Efésios, capítulo 4 ainda, o apóstolo Paulo começa a descrever e relatar toda a mudança, toda uma transformação necessária que deve existir na vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Mas por que disso? Por que toda essa transformação que o apóstolo vem falando a respeito do corpo de Cristo? Porque uma das principais razões para que essa transformação aconteça é porque nós temos uma missão, uma função, uma obrigação. Não só aqui, dentro das quatro paredes. Nós temos uma missão lá fora. O pastor Tiago acabou de comentar. A apostasia está aumentando. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos acomodar? Não, nós vamos aumentar ainda mais a luz que está em nós. Porque nós precisamos alcançar as pessoas fora das quatro paredes daqui da igreja. Aqui é bom, aqui é maravilhoso. O dia que nós estamos aqui, o momento que nós estamos aqui é excepcional, tremendo. Mas a nossa obrigação não termina quando a gente passa pela porta. Dá até para dizer quase que ela começa ali, né? Quase, porque nós temos uma missão aqui dentro também. O dom nosso é também para cá, mas não termina quando a gente passa na porta. A igreja, como corpo de Cristo, ela deve se manifestar lá fora. Ela deve mostrar o amor de Deus manifesto na pessoa de Jesus lá fora também. Não existe um corpo saudável que viva sozinho. A gente não vive sozinho se estiver saudável. Você tem que estar com algum tipo de problema para você se isolar de todo mundo. E não estou nem falando naquele momento que você está sozinho, você e Deus. Não, é você viver sozinho, sozinho mesmo, isolado. Você não faz isso se você estiver saudável. Uma família saudável não vive isolada. Ela interage entre si, senta ao redor da mesa, come junto, dá risada, brinca, se diverte, de vez em quando rolam umas divergências, mas é uma família saudável. Uma igreja saudável também não vai viver isolada.
Uma igreja saudável, ela vai alcançar as pessoas que precisam sentir o amor de Deus. E há quanto tempo você não fala do amor de Deus para alguma pessoa que está próximo a você? Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Há quanto tempo uma pessoa não decide entregar a sua vida para Jesus porque você mostrou o amor de Jesus por ela? Isso tem que nos incomodar. Isso tem que ser algo que arde em nosso coração, porque a nossa missão é essa. A nossa igreja, qual que é o nosso lema, a nossa visão, a nossa missão? Não é fazer as pessoas conhecerem a Jesus, amarem a Jesus? Isso não vai acontecer aqui, nas quatro paredes, vai ser lá fora. Mas para quem que eu vou falar isso? Para todas aquelas pessoas que Deus te mandar. O que a Bíblia fala sobre isso? Livro de Marcos 12, 31. Ame o próximo como a ti mesmo. Mas quem é o próximo? Aquela pessoa que está dentro da sua casa, trancada no quarto, se for adolescente. Tenho dois. Pessoa que é seu vizinho. Aquelas pessoas que Deus coloca próximo de você. Até aquelas chatas, Se Deus trouxe para perto, é o teu próximo. É alguém que você deve amar. É alguém que você deve mostrar o amor de Jesus. Um amor que foi ao ponto de se entregar na cruz. Como corpo, nós fazemos aquilo que a cabeça manda. E o que a cabeça manda a gente fazer? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não dá para escolher? Não, é toda criatura. Mas esse aqui eu acho que não. Toda criatura. Ame o seu próximo. Dá para escolher? Não, é todos que estão próximos. E as pessoas lá estão sedentas de amor. Estão carentes de amor. E como disse o pastor Tiago, ou o Espírito Santo através dele, o que é a apostasia? Já foi ministrado aqui, né? Se eu não souber, vou só anotar o nome aqui. O que é a apostasia? O que é esse esfriar do coração? O que é esse afastamento de Deus, senão justamente a falta de amor? A falta do sentir-se amado. Lembre-se que nós, enquanto seres humanos, até que a gente aprenda a amar como Deus nos ama, a gente tem um amor, negociação, um amor troca. A gente ama, mas a gente quer receber algo em troca. Senão a gente vai deixando de amar, né? Nós já ministramos isso aqui. Se o mundo não consegue sentir o amor de Deus, de repente ele começa a achar que nem existe um Deus. Mas como que ele vai sentir este amor, se nós que sabemos e sentimos, não levamos isso a eles? Como é que ele vai sentir esse amor se ele chega aqui na igreja, e a igreja não está amando como Jesus mandou a gente amar? Como é que ele vai sentir esse amor, se a gente olha para a pessoa e diz, cara, e não ama?
esse amor é difícil. Mas Deus falou que era fácil. Mas Ele falou que é possível, senão não seria um mandamento. Mas Ele disse uma coisa para nós que a gente nunca deve esquecer: sem mim, nada podeis fazer. Só conseguiremos amar como Ele quer que nós amemos, quando nós estivermos cheios deste amor. E como é que a gente se enche desse amor? Pedindo. Deus, deixa eu enxergar este amor. Deixa eu sentir este amor. E Deus é tão tremendo, que Deus fala conosco, mostrando o seu amor, da forma que a gente percebe. A gente só precisa pedir. A gente só precisa buscar. Mas, se não buscamos, somos um corpo. E assim como o corpo humano, o sangue circula por todo o corpo, alimentando este corpo. Nós, como corpo, nós precisamos ter o Espírito Santo, trazendo vida para cada um de nós. É o Espírito Santo que vai trazer algo em nosso coração e vai dar um entendimento. É o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos para perceber as coisas. É o Espírito Santo que vai nos permitir entender, conhecer, sentir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas precisa pedir, precisa buscar, precisa entender que nós fazemos parte deste corpo. E para cada um de nós, Deus tem uma missão. Você coloca para mim lá, por gentileza, Fabiana, aquela imagem, olha lá. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte. E isso coloca em cada um de nós uma importância gigante. Cada um de nós fazemos parte. Feche um pouco os seus olhos. O mundo carece, perece, por falta de amor. Mas não é porque Deus não ama. Não é porque Deus deixou de amar. Não. Não é porque Jesus não amou e não se entregou. Nesta noite, Deus nos disse que Ele nos ama. E como Ele nos ama. Também nos mostrou que Ele nos amou primeiro. Nesta noite, Deus também nos disse que nós somos todos membros de um único corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Aquele que manda no corpo é o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Deus também nos disse que nós somos uma família, e somos interdependentes, cada um precisa do outro. Deus também nos disse que, como corpo de Cristo, nós devemos fazer a sua vontade, pois o corpo faz o que a cabeça manda. E Ele nos manda amar o próximo como a nós mesmos, pregar o Evangelho, pregar Jesus, pregar este amor de Deus materializado na pessoa de Jesus, pregar a todos, todos. Ele também nos manda
amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro lugar na nossa vida é de Deus. Deus nos dá todas as coisas que a gente precisa. Mas esse conforto que muitas vezes Deus nos dá, não é para que nós nos acomodemos, é para que nós não nos preocupemos com as coisas materiais, e a nosso foco, a nossa energia seja voltada para as coisas espirituais. Pregar o Evangelho com palavras e pregar o Evangelho com ações. Pregar o Evangelho com a boca e ratificar o amor nas nossas ações. É para isso que eu e você fomos chamados. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, para mostrar ao mundo o amor de Deus manifesto na pessoa de Jesus Cristo. O que eu, o que você, o que nós como corpo de Cristo estamos fazendo com tudo isso? Se coloque de pé. Nós vamos orar, pedindo justamente que Deus nos permita avançar nisso. O mundo está numa crescente apostasia. Nós, como igreja, nós temos que estar numa crescente evolução nas nossas ações e demonstrações. Nós, como igreja, nós temos que estar cada dia mais fortes em Jesus, justamente para levar ao mundo o amor que Jesus tem por cada um de nós. Aquelas pessoas que hoje estão lá fora, perdidas, que se morrerem agora vão para o inferno, porque não creram em Jesus. No Jesus que eu e você conhecemos, no Jesus que resgatou a minha vida e a tua. Isso tem que nos incomodar, isso tem que nos mover em amor para alcançar essas pessoas, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Cristo que, quando nós estávamos perdidos, não hesitou em entregar a vida por mim e por você. A maior prova de amor que alguém poderia dar para cada um de nós era entregar a vida. E essa prova de amor foi dada por mim e por você. Mas tem pessoas lá fora que não sabem disso. Não sabem que um dia Jesus também entregou a vida dele por elas, para que todos os pecados que elas cometeram, para que tudo aquilo que levou elas para a lama, o preço disso tudo já foi pago. E Jesus está esperando elas de braços abertos. Mas nós precisamos levar. Nós precisamos amar. Oh, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos nessa noite, Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te glorificamos porque o Senhor deu o seu Filho numa cruz, para que nós pudéssemos experimentar esse amor novamente. Nós te glorificamos porque um dia Tu nos resgataste da lama do pecado, e nos trouxestes aqui, de pé como filhos, filhos amados do Todo-Poderoso. Mas nós te pedimos perdão, ó Pai. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós nos calamos, e de uma forma egoísta, nós pensamos apenas em nós, ao invés de pensar nos nossos irmãos.
aqueles a quem o Senhor mandou amar como nós amamos a nós mesmos. Nós viramos a cara, nós fechamos o vidro do nosso carro, nós olhamos para o lado, e nós não falamos do teu filho para eles. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa e nos enche do teu amor, Pai. Nos enche do teu Santo Espírito, para que nós nos movemos em ousadia. Derruba, Pai, essas fortalezas que nós criamos em nosso coração, esses juízos que às vezes nós fazemos das aparências, e nos ajude a obedecer o teu mandamento, de pregar para todos, de amar a todos, que as nossas atitudes realmente possam fazer as pessoas perceber que existe um Jesus vivo que ama, e que elas encontrem isso em cada um de nós. Enche-nos, ó Pai, ainda mais do teu amor, nos dê esta percepção do quanto o Senhor ama cada um de nós. Que neste momento, ó Pai, o teu Santo Espírito esteja passando pelo coração de cada um dos que estão aqui presentes, de cada um que está ouvindo esta mensagem, ó Pai, e que o teu Santo Espírito, que a tua palavra que diz que traz o convencimento, convença a cada um desses corações do quanto o Senhor nos ama, e que isso nos mova, ó Pai, nos mova em amor, nos mova a amar a todos aqueles que o Senhor colocar próximo de nós. Essa é a grande diferença que a igreja fará na vida das outras pessoas. Se a igreja não mostrar o amor de Cristo, quem mostrará? Se o corpo vivo de Cristo não mostrar o quanto Ele ama, quem mostrará? Nos ajude nisso, Pai. Nós queremos amar, e amar, e amar. Mas sem Ti nós não conseguimos. Sem Ti nós não podemos. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque nós fomos escolhidos para fazer parte deste corpo. E nós pedimos que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração de hoje, ó Pai. Agradecidos, arrependidos e confiantes que sairemos desta porta, cheios do Teu amor. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos, no poder do nome de Jesus. Amém. Aplauda aquele que te ama e que deu a vida por ti.